Vamos dar início agora à parte de estabilidade angular em sistemas elétricos de potência. Então, estabilidade em sistema de potência, ela basicamente analisa o elo elétrico e mecânico que é característico do gerador síncrono. Então, vamos ver esse exemplo da usina hidrelétrica só para a gente poder visualizar. Então, uma usina hidrelétrica tem esse reservatório aqui de água, né? Aí a água passa por esse duto forçado, faz girar a turbina, que por sua vez está acoplada ao gerador, e assim acontece o processo da conversão da energia mecânica em energia elétrica. Então a gente vê aqui que o processo de conversão ele é esse elo elétrico e mecânico. Então toda vez que acontecer alguma perturbação na parte elétrica, ela é refletida na parte mecânica e vice-versa. Tá? Então, esse foi o exemplo da usina hidrelétrica, né? Mas também poderia ter sido aplicado para uma usina térmica, uma usina eólica. Então, sempre que ocorre essa parte desse comportamento elétrico e mecânico, né, a gente tem que analisar essa parte da estabilidade. Então, uma máquina síncrona, né, um gerador síncrono, basicamente o que ele é? Ele tem esses dois enrolamentos, né, um enrolamento de armadura que está no estator, um enrolamento de campo que está no rotor. Né? Então, esse enrolamento de campo ele é excitado por uma corrente contínua. Né? Então, essa corrente contínua vem dessa fonte CC aqui, certo? Então, vai passar uma corrente contínua aqui. E aí vem a atuação da turbina, né, que vai fazer essa rotação. Então, a gente vai ter o quê? Vai ter esse fluxo magnético que surge aqui no enrolamento de campo, só que ele vai ser um fluxo girante. Né? Então, ele sim vai ser um fluxo variável no tempo, em função da rotação do eixo do rotor. Aí, o que acontece? Pela lei de Faraday, né, um fluxo magnético variante no tempo produz uma força eletromotriz. Então, com isso, a gente tem essa tensão de saída nos terminais do gerador. Então, esse processo de geração, duas coisas são necessárias. A primeira delas é a corrente CC no enrolamento de campo e também a potência mecânica fornecida pela máquina primária, pela turbina. Então, essas são as condições necessárias para que ocorra o processo de conversão. Existe um terceiro enrolamento, que é um enrolamento amortecedor, que ele é um enrolamento em formato de gaiola de esquilo que ele contém o rotor da máquina. Mas a gente não vai falar muito nele agora porque já tem vídeo falando sobre ele, certo? Então, no outro vídeo aqui mesmo nesse canal tem a descrição dele, por que ele tem que atuar. Então, o, o processo de geração ele tem que garantir duas coisas. Uma delas é a tensão adequada nos terminais do gerador, certo? Então, quem é responsável pela tensão que vai sair nos terminais do gerador vai ser a excitação desse gerador, ou seja, vai ser aquela corrente de campo que está circulando no enrolamento de campo, ou seja, no rotor da máquina síncrona. Então, como é que a máquina faz esse controle de tensão? Então, na saída da máquina, nos terminais, existe um sensor. Então, esse sensor ele está monitorando a tensão que está saindo e vai haver a comparação com uma tensão de referência, aquela tensão que é desejada nos terminais da máquina. Então, conforme esse nível de tensão está aqui, se ele estiver baixo, por exemplo, o regulador de tensão vai aumentar a corrente de campo para poder subir a tensão na saída da máquina. Ou pode ser o contrário. Se essa tensão estiver mais elevada, esse sensor vai detectar, vai comparar com a tensão de referência e esse regulador de tensão vai diminuir a corrente de excitação. Certo? Então,
É aqui nessa malha vermelha aqui, então a gente vê que o regulador de tensão, né, ele controla essa tensão aumentando ou diminuindo a corrente de excitação. O outro tipo de controle que existe é o controle de velocidade. Então a gente tem que entender o seguinte: a tensão senoidal na saída do gerador, ela tem que ter a frequência constante, né? Aqui no nosso caso seria os 60 Hz. Mas para garantir que esteja saindo 60 Hz, a rotação da máquina, ou seja, do gerador, ela tem que ser constante. Então, como é que se garante isso? A gente pode ver o exemplo aqui de uma turbina Francis. Né? O que acontece com ela? Ela tem essas aletas aqui, então a gente vê que essas aletas são articuladas. Então tem essa articulação que permite ela abrir mais ou abrir menos. Então, se a rotação desse eixo estiver baixa, essas aletas aqui elas podem abrir e deixar passar uma vazão maior de água e faz com que aumente a rotação da turbina. Ou o contrário também, né? Se a rotação estiver mais elevada, então essas aletas aqui elas diminuem para passar menos vazão de água e assim diminuir a rotação do eixo da máquina. Certo? Então isso é necessário para quê? Para garantir a frequência constante, no caso os 60 Hz. Isso varia também de acordo com a demanda, né? Porque no horário de pico, obviamente que a demanda é alta, então para atender essa demanda, às vezes é necessário você aumentar essa rotação, né? Deixar passar mais água para aumentar a rotação para garantir os 60 Hz. Caso a demanda esteja mais baixa, por exemplo, no horário da madrugada, assim tudo mais, então aí é necessário passar menos água por essa turbina, certo? Para garantir os 60 Hz. Então, voltando aqui, nessa malha azul a gente tem como é que funciona isso. Então, esse sensor ele vai detectar a rotação dessa máquina, certo? Ele vai vir aqui, essa informação é comparada com uma rotação de referência. Então, esse regulador de velocidade, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que se aumente ou diminua aquelas aletas da turbina, certo? Então, se ele detectar que a velocidade tá baixa, então ele manda abrir essas aletas para imprimir uma rotação maior. Ou caso contrário, se a rotação estiver alta, esse regulador de velocidade tenderia a diminuir aquelas aletas para passar uma vazão de água menor, sempre para manter a rotação constante.